estamos começando aí mais uma live de atualidades tributárias, né? Gente, olha só, eu coloquei ali no fim de semana algumas enquetes, tá? O pessoal apareceu com quem respondeu a caixinha de pergunta, trouxe alguns temas pra gente abordar, tá? Não são temas da última semana de atualidades, então só para contextualizar vocês, toda segunda-feira às 13 horas eu trago um tema de atualidades tributárias que repercutiu aí na imprensa na nossa semana anterior. Então a gente vai pegar hoje a semana do dia, vamos lá, semana anterior, do dia 19 ao dia 23 de abril, tá? Então assim, o pessoal colocou aqui, deixa eu ver se aparece aqui para mim as caixinhas. O pessoal pediu para eu falar, ó, vamos ver aqui, criptomoedas, ó, para falar de criptomoedas, deixa eu ver o que mais aqui o pessoal trouxe. Para falar da tese da limitação da base de cálculo para as contribuições do Sistema S. E o que mais aqui? Para o DIFAL, tá. Ó, alguns desses assuntos eu já abordei em outras lives, mas eu vou trazer em outros conteúdos para vocês, tá? Vou separar aqui alguns outros conteúdos para a gente falar sobre esses temas. Mas, gente, eu coloquei ali se vocês queriam que eu falasse sobre o tema que acabou sendo escolhido, que foi julgamento na semana passada pelo STF, declarando inconstitucionais alguns artigos da Lei Candir que faziam incidir o ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Quem quiser quiser acompanhar melhor essa nossa aula de hoje, vá para o YouTube, tá? Nosso YouTube é Tributarista do Futuro. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou até ver se eu consigo fazer compartilhamento, que eu nem sei se eu consigo aqui, gente. Eu acho que eu nem consigo compartilhar, será? Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Mas se vocês quiserem ter uma experiência melhor, pode migrar lá para o YouTube, tá bom? E outra coisa, antes da gente começar, eu quero também deixar alguns recados, tá? A partir da semana que vem, vamos pensar, deixa eu ver que dia exatamente é, segunda-feira da semana que vem, dia 3 de maio, as nossas lives de atualidade, elas vão continuar acontecendo aqui para quem tá no YouTube, vão continuar acontecendo no YouTube, só que eu não vou mais transmiti-las pelo Instagram, Tributarista do Futuro, tá? Eu vou passar a transmiti-las pelo Instagram do IBPT Educação, tá? Não mais pelo Instagram do Tributarista do Futuro. A gente está fazendo alguns ajustes nas linhas editoriais, a gente vai começar a trabalhar com linhas editoriais exclusivas entre Tributarista do Futuro e IBPT Educação. Por quê, gente? Porque Tributarista do Futuro, o foco é pegar a galera mais início de carreira, a galera que está migrando, a galera que quer se tornar tributarista, que está vindo de outra área, que está saindo do zero, tá? Já o foco do IBPT Educação é trabalhar com a galera que já está aí no campo de batalha, quem já é tributarista e quer ir além, tá? Quer continuar se aperfeiçoando, ou seja, né, a gente pega um público um pouquinho mais maduro dentro da jornada aí, como tributarista de inteligência de negócio. Então, vocês vão ver que a gente está ajustando a casa, a gente vai separar as linhas editoriais. Hoje a gente tem muito conteúdo repetido nos dois perfis, tá? Contudo, o canal do YouTube vai continuar sendo o mesmo, tá? Sempre foco tributário, só que a gente aí consegue trabalhar por playlist, né? Então fica mais fácil separar as linhas editoriais dentro do YouTube. Então a gente vai manter um canal do YouTube, mais os perfis de redes sociais, então Instagram, LinkedIn, Facebook, a gente vai separar um pouco os conteúdos, tá bom? Vamos trabalhar com o pessoal mais iniciante no Tributarista do Futuro, o pessoal que já é tributarista, já está no campo de batalha e está querendo evoluir aí dentro da carreira que já escolheu para ser a sua carreira, aí vamos ter alguns conteúdos mais focados, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero alinhar aqui com vocês é esse, tá, gente? Olha só, a partir da semana que vem, dia 3 de maio, as lives de atualidades vão acontecer prioritariamente pelo YouTube, tá? Eu vou ver até como que eu faço para compartilhar a tela no YouTube aqui, utilizando o aplicativo que a gente está utilizando aqui, tá? Que não é o Zoom, a gente tá utilizando outro aplicativo. Senão, eu já vou me ajustar para poder compartilhar a tela para vocês visualizarem de forma melhor, para ser mais um conteúdo como se fosse uma aula mesmo. E Instagram do Tributarista do Futuro não vai mais estar transmitindo essas
esse nosso encontro das segundas às 13 horas, apenas o Instagram do BPT Educação, beleza? Ok, gente? Tudo certo aí com vocês? Todo mundo me acompanhando? Então vamos lá, gente, olha só. Então vamos para a gente contextualizar o nosso tema de hoje e o que eu quero que vocês façam. Quem está aqui acompanhando no YouTube, não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente está, assim, produzindo muito conteúdo bom para vocês, tá? Então, a gente está tendo conteúdos aí fixos, toda segunda-feira às 13 horas, terça-feira às 13 horas, terça-feira às 20 horas e sexta-feira às 13 horas, tá bom? Então, por enquanto, são os conteúdos fixos. De tempos em tempos, a gente dá uma intensificada e aumenta ainda esses conteúdos de aula, né? São conteúdos mais densos. Fora os conteúdos mais curtos, os vídeos mais curtos que a gente está produzindo todos os dias aqui para vocês no YouTube, tá? Então, quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho. E sempre lembra de compartilhar. Se você sabe que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe, tá? Gente, por que eu achei muito importante a gente trazer esse conteúdo hoje para vocês? Por quê? Porque pode ser que vocês não tenham percebido, mas nós tivemos aí, recentemente, tá? Julgamento pelo STF em meados do ano passado, tá? O STF lá em agosto de 2020 julgou em repercussão geral, que se tornou o tema 1099, tá? De repercussão geral. Ele julgou que o ICMS não deve incidir entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tá? Então, esse foi o primeiro ponto aí que eu quero colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Agosto do ano passado, nós tivemos esse julgamento do tema 1099, tá? Então, vamos aqui, tema 1099, recurso extraordinário 1255855, tá? Que fixou a seguinte tese: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância, tá? Então, esse foi o julgamento que foi tomado lá em agosto do ano passado e teve trânsito em julgado em outubro do ano passado também. Então, isso aqui já transitou em julgado, ok? Letícia, por que agora você está me falando coisas que já foram julgadas como se fosse uma novidade? Porque, gente, de fato, temos uma novidade aqui nessa situação. Por quê? Porque agora, deixa eu só pegar aqui. Porque agora, no dia 16, tá? No dia 16 de abril, o Supremo julgou de novo, tá? A sessão foi realizada no dia 16, acabou o noticiário repercutiu na semana passada. Julgou de novo o mesmo assunto, só que agora não em sede de um recurso extraordinário, mas sim em sede de uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, foi a ADC 49, tá? Essa ação declaratória de constitucionalidade, ela foi ajuizada pelo governo do Rio Grande do Norte, tá? E o governo do Rio Grande do Norte queria mudar o entendimento que já era pacífico na jurisprudência, tá? E até mesmo antes do tema 1099, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tinha julgado diversas situações e já tinha sumulado por meio da súmula 166, tá? Súmula 166 do STJ, falando a mesma situação, que não incide o ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Tá? Então, se vocês forem olhar, essa já é uma súmula mais antiga do STJ, tá? Deixa eu ver se eu tenho a súmula aqui para falar para vocês. Ó, fala o seguinte, a súmula 166, tá? Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Essa é uma súmula já bem antiga, já desde a década de 90, tá? Só que mesmo assim, os estados continuavam cobrando, tá? Veio o tema 1099 no ano passado e os estados continuaram exigindo o ICMS no deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, entre filiais
do mesmo contribuinte, tá? O que aconteceu de lá para cá? Pouquíssimos estados começaram a alterar as suas legislações internas. Contudo, como estava em tramitação a ação declaratória de constitucionalidade número 49, tá? Que foi ajuizada pelo governo do Rio Grande do Norte, ainda se tinha uma expectativa de que esse posicionamento pudesse ser alterado pelo STF. Mas, felizmente, o STF, ao analisar essa situação e ao analisar artigos e dispositivos expressos da Lei Complementar 87 de 96, que é a chamada Lei Candir, tá? Chamada Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, declarou expressamente a inconstitucionalidade, tá? A inconstitucionalidade dos artigos da Lei Candir que previam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tá? Quais foram os artigos da Lei Candir que foram declarados inconstitucionais agora nessa decisão da ADC 49, tá? Cujo julgamento aí foi finalizado no dia 16 de abril e repercutiu na imprensa na semana passada, tá? Primeiro artigo que foi declarado inconstitucional, artigo 11, que fala que define, né, como local da operação para fins de definição do que é estabelecimento responsável pelo recolhimento do tributo, no caso do ICMS, tá? Então, artigo 11, no seu parágrafo 3º, no seu inciso 2º, que falava, que atribuía, né, que considerava como autônomo para fins de exigência do ICMS cada estabelecimento do mesmo titular. Então, o primeiro dispositivo declarado inconstitucional pelo STF foi o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, tá? Da Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, ok? Então, esse aqui é o primeiro ponto aí que foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Segundo dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, o artigo 12, que fala, considera-se ocorrido fato gerador do imposto no momento, inciso 1, da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, a Lei Candir fazia incidir, considerava ocorrido fato gerador na saída da mercadoria de um estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, tá? Que se tornou, por conta do julgamento do STF no tema 1099, inconstitucional, tá? E, por fim, o artigo 13, que fala que define base de cálculo do ICMS. O artigo 13, no seu parágrafo 4º, tá? Fala o seguinte: na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto tá? Então, falava expressamente como se forma a base de cálculo, que é o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária do ICMS, no caso aqui, entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Esses 3 dispositivos, tá? Então, vou repetir para vocês guardarem aí, esses 3 dispositivos. Artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, artigo 12, parágrafo 1º, artigo 12, inciso 1º e artigo 13, parágrafo 4º, foram declarados inconstitucionais pelo STF, tá? No julgamento da ação direta de constitucionalidade número 49, cujo julgamento finalizou-se no dia 16 de abril, tendo repercutido na imprensa na semana do dia 19 de abril de 2021, tá? Então, gente, na verdade, o STF, ele apenas confirmou o entendimento que ele já tinha julgado, já tinha expressado lá em agosto de 2020, quando julgou o tema, né, julgou o recurso extraordinário
que deu recurso extraordinário, na verdade foi um agravo no recurso extraordinário número 1255855, tá? Fixando a tese do tema 1099, tá? Tema 1099 é incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, tá? A tese fixada é: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não ocorrer a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância, tá? Então, na verdade, agora a gente tem expressamente declarada a inconstitucionalidade de artigos da Lei Candir, uma vez que esses artigos da Lei Candir passam a ser oficialmente declarados inconstitucionais, obrigatoriamente os estados, tá, que regulamentaram nas suas legislações internas a incidência do ICMS, tá, do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte com base nesses artigos da Lei Candir, também passam a ter as suas legislações internas declaradas inconstitucionais, obrigando esses estados a fazerem o quê? Uma revisão das suas legislações e ajustarem ao último entendimento do STF, entendimento esse lá do tema 1099, que já temos a tese, não mais passível de reforma, porque já transitou em julgado, ok? Já transitou em julgado no dia 14 de outubro de 2020. Agora, gente, vamos para questões práticas disso, tá? Coisas que a gente tem analisado aí com os nossos clientes, tá? Questões práticas que decorrem desses entendimentos. Isso quer dizer que agora automaticamente os contribuintes não mais precisam recolher o ICMS entre o deslocamento de mercadorias de estabelecimentos, tá? Matriz, filial ou entre filiais, tá? Primeiro, você contribuinte, precisa analisar a legislação interna do estado de destino dessa mercadoria. Porque se o estado de destino dessa mercadoria ainda não estiver ajustado a sua legislação interna a esses dois julgamentos, tá? Principalmente o julgamento do tema 1099, tá? Que foi julgamento do ano passado. Isso quer dizer que se a mercadoria estiver transitando, tá? Sem fazer a incidência do ICMS, e se uma vez que isso pare, por exemplo, essa mercadoria pare numa barreira fiscal, o agente de fiscalização vai exigir isso. E aí, para você derrubar isso, você vai ter o quê? Entrar com mandado de segurança, primeiro ponto, tá? Mandado de segurança vai ter a liminar concedida? Vai, só que isso muitas vezes dá um transtorno aí na operação. Segundo ponto, mesmo que não tenha parado na barreira, isso vai haver um cruzamento lá das informações e o Estado vai verificar que não houve o recolhimento. Se a legislação interna ainda prever a incidência desse tributo, o que vai acontecer? O contribuinte vai ser autuado, tá? E aí vai ter que se defender. Na defesa, né, vai ganhar, só que ainda vai ter esse transtorno. Então, nesse primeiro momento, ainda é uma análise de risco e é uma análise de como o contribuinte quer agir, tá? Como que dentro aí da viabilidade do negócio dele, como que ele quer agir. Letícia, então isso quer dizer que até que a legislação dos estados de destino das mercadorias seja ajustada, ainda é preciso ingressar com o mandado de segurança para poder afastar essa cobrança e dar uma segurança jurídica maior para o cliente? Sim, ainda é recomendável, tá? Para aqueles estados que ainda não tiverem normatizado e ajustado as suas legislações internas. Um mandado de segurança desse, gente, vai ter uma liminar fácil, uma liminar muito tranquila e vai dar uma segurança jurídica maior pro contribuinte, tá? No caso, pro nosso cliente, tá? Segundo ponto, então esse é o primeiro ponto. Então tem que analisar
legislação do estado de destino da mercadoria para ver se já foi ajustada. Se não foi ajustada, o mais recomendável é, ainda assim, ajuizar mandado de segurança, tá? Se já foi ajustada, tranquilo, não vai ser necessário ajuizamento de mandado de segurança e a mercadoria vai poder ser remetida tranquilamente, sem destaque, né? Sem se fazer incidir o ICMS, ok? Segundo ponto que tem gerado aí muitas dúvidas em relação aos nossos clientes, tá? Letícia, esses entendimentos, então, a tese do tema 1099, lá já a súmula do STJ, que já vem desde a década de 90, e agora esse entendimento mais recente do STF, declarando inconstitucionais esses 3 artigos, esses 3 dispositivos da Lei Candir, me permitem que eu constitua filiais, tá? Em outras unidades da federação, tá? Mesmo que essas filiais não tenham um espaço físico apropriado para o armazenamento de mercadorias, e que eu faça simplesmente a remessa da mercadoria do meu, por exemplo, estabelecimento matriz, diretamente para o meu cliente final, apenas com uma troca de notas no meio da cadeia, troca de notas com a minha filial, ou seja, a operação de fato vai acontecer da minha matriz direto para o meu cliente, comprador, mas no meio da cadeia eu vou fazer uma troca de notas entre a minha matriz com a minha filial, ou entre uma filial com outra filial. Eu posso fazer isso com base nesse entendimento do STF? O que vocês acham, gente? Se fosse o cliente de vocês perguntando isso, tá? Perguntando isso, o que vocês diriam ao cliente de vocês? Se vocês legitimariam esse planejamento tributário, tá? Porque esse é um planejamento tributário, já antecipo para vocês, bem comum, tá? Então, assim, cliente quer remeter a mercadoria, tá? De um estabelecimento para outro, apenas fazendo a troca de notas, porque a mercadoria sim vai do estabelecimento direto para o estabelecimento do cliente. Vocês legitimariam esse planejamento tributário, sim ou não? Tá? Quero que vocês parem para pensar aí. E o que vocês diriam para o cliente de vocês? Se vocês legitimariam essa operação ou não, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês refletirem e colocarem aí algum palpite. O que vocês falariam? Não, tranquilo, agora o STF já entendeu que não incide ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, então tranquilo, se tua mercadoria vai transitar fisicamente pelo teu estabelecimento, pela tua filial ou não, isso não importa. O que importa é que está havendo uma operação entre matriz e filial, ou entre duas filiais, né, do mesmo contribuinte aí, em unidades da federação distintas, tá? O que vocês diriam para o cliente? Quero saber, gente, algum palpite aí? Quero saber o que vocês diriam. Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem. Ninguém com palpite, gente? Olha só, ninguém com palpite aí? Eu sei que estou dando um tempinho rápido, né, para vocês analisarem, mas eu quero saber se alguém tem algum palpite. Vamos lá. Algum palpite? Sim ou não? Sim ou não? Nada, gente? Poxa, nem um palpitezinho aí? Ninguém com palpite? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos analisar o que o Supremo julgou, né? Acho que o primeiro passo é a gente analisar o que ele definiu, tá? Então, vamos lá, vamos reler a tese fixada no tema 1099, tá? Primeiro momento, tá? Vamos rever o que diz. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, tá? Não incide ICMS no deslocamento de bens, tá? Então, primeiro ponto, a tese fixada fala que o requisito para que não incida o ICMS é que haja o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, desde que localizados em estados distintos, tá?
Então, essa expressão aí que ficou muito explícita na tese, na tese que foi fixada, me dá a entender que para que não haja incidência do ICMS, precisa haver realmente o deslocamento físico da mercadoria de um estabelecimento para outro, tá? Então, vamos pensar que você abriu uma filial, essa filial é simplesmente um escritório virtual. E aí, se cai isso nessa operação, se cai numa fiscalização, o fisco vai olhar aquela filial e vai falar que é um escritório virtual que não tem espaço físico para armazenamento de mercadorias. Eu, na minha visão e no que eu recomendo para os meus clientes, eu vejo que isso é um risco. Essa operação é uma operação de risco, que é muito fácil para um fiscal que vá auditar esse tipo de operação falar que o contribuinte está, o quê? Violando a lei, tá? Ele está violando, ele está fazendo uma operação que, na verdade, ela é uma operação simulada, porque o que de fato o contribuinte quer é fazer a venda do seu estabelecimento para o cliente, porque é isso que aconteceu, a mercadoria saiu do seu estabelecimento, foi para o estabelecimento do cliente, só que teve uma troca de nota aí no meio do caminho. Isso para mim, gente, pensando lá na teoria do planejamento tributário, no propósito negocial e nas diversas figuras de simulação, de fraude à lei, me parece muito claro que um fiscal, analisando essa operação, falaria que isso é um ato simulado, que o contribuinte está fraudando o espírito da lei, fraudando, no caso, o espírito do entendimento do Supremo, que foi expresso ao dizer que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro. Ora, se não houve deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro, mas sim um bem saindo de um estabelecimento, indo direto para o estabelecimento de um terceiro, de um outro contribuinte, me parece que o fato de ter uma troca de notas no meio do caminho não afasta a incidência do ICMS, tá? Por ausência de propósito negocial e por ato simulado, tá? Lembrando que ato simulado, gente, muitas vezes ainda a legislação, aqui a gente não está analisando uma legislação federal, mas sim as diversas legislações dos estados, pode implicar ainda numa multa maior, uma multa qualificada, tá? Então, se a gente quer orientar o nosso cliente a fazer, de fato, um planejamento tributário, que esse planejamento tributário seja feito analisando esse propósito negocial, destinando um espaço para armazenamento das mercadorias, mesmo que seja um espaço de terceiro, tá? Então, o cliente pode abrir uma filial no escritório? Pode, tá? Só que ele precisa ter um contrato de armazenagem, por exemplo, com o armazém geral daquela localidade, em que aquele armazém possa recepcionar as mercadorias, tá? Precisa ter. E claro, Letícia, vai onerar a operação. Vai onerar. Porque você vai ter que contratar um armazém, vai ter que pagar esse armazém pela armazenagem, tá? Não vai haver incidência, mas você vai ter uma prestação de serviços ali. Então, vai ter que pagar para o armazém de fato armazenar. Mas mesmo assim é possível fazer diversos planejamentos tributários que tornem essa operação mais vantajosa do ponto de vista tributário, tá? É possível sim, principalmente pensando em operações em que a venda final é uma alíquota zero de ICMS, tá? Então, existem aí diversas operações, diversos benefícios fiscais, operações, por exemplo, operação que é muito normal aqui na minha região, são operações com fertilizantes, tá? Com insumos da agroindústria que possuem alíquota zero na transferência interestadual, tá? Então, você pode sim operacionalizar, fazer diversos planejamentos tributários que tornem a operação mais interessante, mantendo-se a legalidade, não simplesmente colocando uma filial no meio do caminho com troca de nota, tá? Então, são alguns cuidados que eu quero trazer para vocês, tá? Que eu já vi que já decorreram, já surgiu consulta, surgiu aí estudos de clientes para nós, em virtude desse julgamento, ok?
Então, essas duas situações. Uma, questão da análise de risco, se é necessário ainda ajuizar, impetrar mandado de segurança para fazer valer a tese do tema 1099, enquanto não há ajuste da legislação interna do estado de destino. E o segundo ponto é o planejamento tributário com a criação de filial, como que ele deve se dar de forma legítima, tá? Observando-se aí o critério do propósito negocial. Tá bom, pessoal? Não sei se ficou claro para vocês, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui no YouTube. A Bárbara está perguntando se quando as filiais são no mesmo estado, tá? Se a mera transferência também não gera incidência de ICMS, tá? Ó, o STF agora julgou entre estabelecimentos localizados em unidades distintas da federação, tá? Mas também em unidades da mesma federação, o próprio STJ já tinha julgado, tá? Que não incide também em estabelecimentos dentro da mesma unidade, tá? Do mesmo estado. Tá? A Lilian está perguntando: o valor na nota vai como custo para a filial. É uma nota de transferência só de mercadorias, tá? Não entendi o que você quis dizer como custo, tá, Lilian? Mas é uma nota de transferência aí sem incidência do ICMS, tá? Você acaba não colocando ICMS. A Esther, manter um depósito no estado de destino? Sim, o ideal sim, Esther, é manter um local para armazenamento dessas mercadorias no estado de destino. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, a Bárbara, eu já respondi. Isso, Bárbara. Esse tema do STF, ele analisou expressamente o deslocamento de mercadorias entre estados distintos, tá? A Penha Moraes está perguntando o seguinte: os clientes que fizeram esse tipo de operação agora no início do ano e acabou pagando ICMS, podemos requerer o ressarcimento alegando essa inconstitucionalidade? Pode sim, tá? Mas aí você precisa, Penha, duas situações, tá? Para que você consiga o ressarcimento dos últimos 5 anos, o ideal ainda é ajuizar uma ação judicial, tá? Por quê? Porque o Estado não vai reconhecer isso. Muitos estados não se ajustaram ainda às legislações internas. Da grande maioria dos estados ainda está prevendo a incidência do ICMS entre estabelecimentos, tá? Do mesmo titular. Então, você precisaria pedir isso numa ação judicial, tá? Lembrando que o mandado de segurança, ele te legitima, tá? Você te dá o direito de você pleitear a compensação ou a restituição na esfera administrativa, desde que transitada em julgado a sentença do mandado de segurança, ou entrar com uma ação de repetição de indébito, né? Tem uma ação ordinária de repetição de indébito, que também hoje em dia já não apresenta mais risco, porque qual que é o risco da ação ordinária? É a sucumbência, uma vez que você perde, tem que pagar o honorário de sucumbência para outra parte. Mas como já é um tema totalmente pacificado, você poderia pedir isso numa ação de repetição de indébito, tá? Numa ação ordinária de repetição de indébito, já pedindo aí para o Estado restituir, tá? Então isso acaba virando um tema, assim, passível de recuperação de tributos aí dos últimos 5 anos, ok? Aí, gente, a única coisa que a gente tem que pensar no caso da repetição é o artigo 166 do CTN, tá? Artigo 166 do CTN obriga que quando você vai pedir a restituição, você comprove que você arcou com o ônus econômico do tributo, tá? Como a gente está falando entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, é mais fácil, nesse caso, você comprovar que você não repassou o custo, tá? Do tributo. Mas sempre tem que analisar essa situação do artigo 166 do CTN, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá colocando no Insta. A Lu tá comentando aqui no Insta que deveria ter espaço para armazenamento. O William tá falando que a armazenagem antes de destinar ao comprador final vira só burocracia. Muitas vezes sim, muitas vezes faz parte do próprio propósito negocial do cliente, tá, William? Isso aí depende muito de caso a caso. Porque, gente, vamos pensar, tá? Vamos pensar. O Brasil é muito grande, né? Vamos pensar que uma mercadoria ela esteja circulando porque ela foi importada. Vamos pensar que foi importada aqui do Porto de São Francisco do Sul, com destino lá ao norte do país. Imagina o custo logístico de transportar essa mercadoria. Nem sempre a filial que vai receber a mercadoria já tem um contrato de venda dessa mercadoria, tá? Então, às vezes é necessário, até pelo
pelo tempo de deslocamento, e um tempo de deslocamento desse, gente, dura dias, tá? Muitos dias aí. Então, às vezes é necessário ter um local de armazenamento para viabilizar as operações mesmo de venda das mercadorias, tá? Pensando aí que a gente está falando de qualquer tipo de circulação de mercadoria, né? Pensando no Brasil, que é um país gigantesco. Então, nem sempre é só burocracia. Às vezes faz sentido, sim, dentro da cadeia logística, né? Estou pensando aí todo o transporte modal que hoje, né, impera no nosso país, é o transporte rodoviário. Isso incidir em tempo, né? E mesmo se fosse cabotagem, por exemplo, né? Que é via navio no interior do país aqui. Também demora tempo, uma cabotagem, que não é tão utilizada. Outra é trem, né? Muitas vezes a transporte de mercadoria é multimodal, né? Envolve transporte rodoviário, trem e cabotagem, por exemplo. Então, isso tudo demora dias. Às vezes você precisa, sim, ter um armazenamento local para poder viabilizar as vendas no tempo do cliente, que o cliente precisa recepcionar essa mercadoria. Às vezes o cliente não tem uma semana, 15 dias para receber a mercadoria, ele precisa para ontem. Então, você precisa ter, sim, estoque local, tá? Então, são diversas situações, daí não dá para a gente falar, não dá para a gente generalizar de que vai ser burocracia. Muitas vezes não é burocracia, porque a gente está falando do Brasil, é um país muito grande, tá? A Amanda, aqui no Insta, está fazendo uma consideração bem interessante, tá? Se teve crédito na filial, não caberia. Gente, quando a gente fala apuração de débito e crédito, sim, a gente tem que analisar isso no próprio planejamento tributário, tá? Nem sempre vai ser interessante a gente aplicar esse entendimento. Então, isso vai ser muito vantajoso nas operações em que não há incidência do ICMS em toda a cadeia. Tá? Que daí você só fazia incidir no meio da operação e depois ela era alíquota zero na saída, ou tinha uma isenção na saída. Às vezes vale mais a pena você fazer incidir por conta do teu débito crédito, tá? Se a filial tomou crédito, o custo dela, ela acaba neutralizando esse custo do ICMS, tá? Então, às vezes nem vale a pena pedir o ressarcimento. Então, realmente, Amanda, você trouxe um ponto importante para levantar aqui. A gente tem que analisar caso a caso quando vai valer a pena pedir o ressarcimento, porque às vezes a própria operação ela é toda tributada, então você faz a tributação, o ICMS é um tributo não cumulativo, então você tem débito e crédito, neutraliza o ICMS, nem sempre vai valer a pena. Quando vai valer a pena? Quando você tem aí lá na ponta uma saída desonerada, daí você só teve custo mesmo do ICMS no meio da cadeia, tá? Então basicamente nessas situações de saída desonerada para o cliente, com o custo de ICMS no meio da cadeia, é que vale a pena pedir a restituição, ressarcimento, compensação, enfim, o que for, tá? A Lívia está comentando assim, que não necessariamente precisa depósito. Se tiver um local, se a gente estiver falando de poucas mercadorias que caibam, que possam ser armazenadas numa sala, por exemplo, tranquilo, Lívia. Tá? Tranquilo. Isso tudo depende da quantidade que a gente está falando aí de mercadoria. Se puder armazenar numa sala, num depósito menor, tranquilo, tá? Só tem que ter espaço para... O ponto que eu quero focar aí é que tem que haver o deslocamento da mercadoria para a filial, tá? Tem que haver esse deslocamento físico, beleza? Aí a gente vai ter que tratar caso a caso qual que é o volume de mercadoria que a gente está tratando, beleza? A Ludmilla está comentando que local de armazenamento é importante para quem está na Zona Franca, porque a logística é bem difícil para lá. Exatamente, Lud, a logística para a Zona Franca, para o norte do país, de uma forma geral, é bem difícil. A Penha está perguntando se vale a pena pedir ressarcimento para empresas do Simples Nacional. Sim, na verdade a gente está falando de CMS, né? Se uma vez que tem incidência CMS, mesmo com alíquotas menores, só tem que lembrar que a empresa do Simples Nacional quem compra de empresa do Simples toma crédito menor, mas a empresa do Simples ela está pagando ICMS também, só que de forma unificada na guia, né? Aí sim, também. Pessoal, deixa eu responder a última aqui. A Bárbara está falando que quando gera crédito ICMS, talvez não vale a pena ação judicial. Exatamente isso que eu mencionei, tá, Bárbara? A gente tem que analisar caso a caso quando vai valer a pena. Tá? A gente tem que pensar toda a cadeia, tá? Todo o fluxo dessa mercadoria, passando de cadeia para cadeia, as incidências em cada etapa, para ver se há um custo efetivo, se o ICMS ele é custo ou não, se ele fica neutralizado na cadeia toda, tá? Então, sempre sim, a gente tem que fazer uma análise caso a caso,
beleza? Pessoal, entendemos? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Eu agora, como sempre, segunda-feira, assim que eu acabo aqui com vocês a nossa transmissão no YouTube, eu entro no Zoom com os meus membros da comunidade tributarista do futuro para a gente falar de outros temas, outras situações de atualidade. Tivemos muitas da semana passada para essa, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar de PIS/COFINS monofásico, tá? Porque a gente teve julgamento semana passada, né? Eu até comentei rapidamente com vocês que a primeira sessão, ela entendeu que não se aplica o artigo 17 da Lei 11.033 para fins de tomada de crédito de PIS/COFINS nas operações com alíquota zero, isenção, monofásico, enfim, continuamos a ter repercussão sobre isso. Cobrança de CMS cobrança de PIS/COFINS sobre variação cambial, a Receita Federal regulamentou isso. Enfim, tivemos assim diversas situações, a gente está aí com 26 páginas de retrospecto tributário dessa semana. Então, finalizando aqui, pessoal, quem é membro da comunidade tributarista do futuro, entrem, é o mesmo link, sempre aquele link que fica lá em destaque na comunidade, link do Zoom, tá? É o mesmo, não muda. Então, entre para a gente comentar os outros casos da semana passada, tá? O que repercutiu, para a gente fazer o nosso encontro fechado agora. E quem ainda não é membro da comunidade tributarista do futuro, tá? A gente vai lançar na sexta-feira, não, hoje, calma aí, gente, espera aí, hoje é segunda, hoje, a gente tá abrindo uma condição especial, tá, para vocês ingressarem como membro, tá, com uma condição especial de R$ 99,70 mensais, para vocês usufruírem de tudo que tem para usufruir na comunidade, tá, mas só vale para hoje, agora, às 14 horas, quem tá lá nos nossos grupos VIP, tá? Quem é grupo VIP, quem é aluno, vai receber essa oferta. Os alunos já receberam, alunos que não estão na comunidade ainda, e quem está no nosso grupo VIP, todos os grupos VIPs de WhatsApp também vai receber essa oferta hoje, mas só para as próximas 24 horas. Então, começa agora às 14 horas e vai até às 14 horas de amanhã, tá? Então, aproveitem, se vocês estão lá no grupo VIP, vão receber oferta lá. Se vocês não estão no grupo VIP e querem usufruir dessa oferta, me manda um direct, tá? Me manda um direct no Instagram, forma mais fácil, ou comenta aqui no vídeo, tá? Comenta aqui no vídeo do YouTube e a gente vai fazer contato com vocês, tá? Comenta, deixa o contato de vocês, a gente entra em contato passando o link dessa oferta especial aí para as próximas 24 horas, tá? Lembrando que lá a nossa comunidade, ela vale aí para auxiliar todos os tributaristas que já estão no campo de batalha, além das nossas aulas fechada segunda e terça-feira às 20 horas, nós temos aí o acompanhamento de vocês, respondendo dúvidas que vocês têm em relação a cases de clientes, a prospecção, enfim, gente, fora que estamos aí em 82 tributaristas auxiliando um, auxiliando o outro, tá? Então, o que a gente quer fazer é aumentar essa nossa comunidade de tributaristas aí. Claro que o foco é sempre a gente trazer oportunidades de vocês aliarem tributação e inteligência de negócios, tá? Mas a gente auxilia vocês aí durante toda a jornada. Pré-requisito, vocês já terem ingressado, estarem na área, tá bom? Esse é o pré-requisito para entrar na nossa comunidade tributarista do futuro, beleza? Então, a gente já tem lá mais de 30 aulas já gravadas. Bem mais de 30, devemos estar batendo aí mais de 40 aulas gravadas com assuntos, aulas mesmo, né? Além das lives de atualidade, que é uma vez por semana, a gente tem aulas semanais lá sobre prospecção, sobre os 4 serviços de alto valor agregado, teses tributárias, recuperação de tributos, auditoria tributária, planejamento tributário, enfim, são temas variados, vale a pena, se você não está na comunidade ainda, vale a pena você entrar para se manter atualizado. É importante, na nossa área, a gente está sempre se mantendo atualizado. Vai custar só R$ 99,70 por mês para você se manter 100% atualizado na área, não precisar ficar dependendo aí de estar sempre fazendo outros cursos, tá? Letícia, mas tá, e como que funciona? Vocês podem, lá, gente, vocês têm a voz. A gente tá sempre passando enquetes para vocês falarem de temas que vocês querem que sejam abordados. A gente leva profissionais, somos em 5 professores dentro da comunidade, tá? E se tem algum assunto que não é da expertise de nenhum dos 5,
A gente sempre traz gente de fora, os alunos também, volta e meia, tem a oportunidade de dar uma aula lá também, criando essa autoridade e ficando, assim, tendo mais contato com falar em público, que é bem importante também para a jornada de vocês, tá bom? Então, deixa aí esse meu recado final para quem quer entrar na comunidade tributarista do futuro. Vocês têm aí 24 horas para fazer a decisão de vocês. Depois o valor vai subir para o valor normal, se eu não me engano é 200 e alguma coisa por mês, tá bom, gente? Então vocês têm 24 horas aí com baita descontão aí para mais 50% de desconto para vocês ingressarem na comunidade, tá? Dúvidas, fico à disposição no direct sempre, ou vão mandando aí nas mensagens que a gente vai, na medida do possível, buscar resolver todas as dúvidas de vocês, tá bom? Membros da comunidade, vejo vocês logo mais. Tchau, tchau!